Olha, Maria Isabel tem 31 anos. Essa mulher, há 7 meses, resolveu se separar de Marcos Alexandre. Por sinal, os dois tiveram um lindo relacionamento. Marcos Alexandre, no início, mostrava ser uma pessoa extremamente querida, um verdadeiro amante para essa mulher, um bom pai, mas de uma hora para outra o relacionamento acaba, cada um vai para o seu lado. Marcos Alexandre jamais aceitou a rejeição da ex-namorada. Muito embora nunca aceitasse o fim do relacionamento com Maria Isabel, ele disse o seguinte, que se ela não quisesse mais ele na vida dela, ela jamais seria de ninguém. Pois bem. Marcos Alexandre planeja uma vingança e, exatamente querendo isso, ele vai até a casa de Maria Isabel muito cedo. Maria Isabel está na frente de casa. Mostra a foto da casa. Aí está. Esta casa de tijolo aparente é onde vivia a ex-mulher. Até lá, ele está acompanhado do pai, da mãe e também da atual namorada que presenciaram tudo. Segundo testemunhas, foi bem nesse ponto que Marcos Alexandre empurrou a ex-mulher e começou a agredi-la de todas as formas dentro da casa. Você vai ver, inclusive, pedaços do muro espalhados pelo quintal. Isso é fruto da destruição dos comparsas que também estavam com Marcos Alexandre na tentativa de punir a ex-namorada. Vem para mim, por favor. Depois dessa sessão de tortura contra a ex-mulher e também contra a própria filha, Marcos Alexandre foge com os comparsas. Maria Isabel hoje luta pela vida, junto com a filha que presenciou absolutamente toda a sessão de tortura pelo próprio pai. Veja comigo. Maria Isabel e Marcos Alexandre, um casamento de anos que nunca foi tranquilo. Pela própria família da mulher, os relatos são de que muitas confusões sempre aconteceram. Depois de muitos anos, muitas brigas, muitas tentativas de terminar o relacionamento, a Maria Isabel reuniu forças. Ela queria dar um basta na situação, não aguentava mais a rotina conturbada com o companheiro. O Marcos Alexandre sempre foi uma pessoa muito nervosa, muito ciumenta, muito controladora. E mesmo eles estando casados, ele ainda sentia a necessidade de controlar a rotina da mulher, de ter todos os detalhes, o passo a passo de tudo que ela fazia. A família dela, obviamente, não gostava, não se sentia confortável com a situação, tanto é que evitava vir até a casa onde os dois moravam para fazer visitas, porque eles não gostariam, não queriam ver um membro da família, uma mulher querida, bonita, cheia de vida, com tantos problemas com o homem que ela escolheu para passar a vida. E foi exatamente aqui, na casa onde eles moravam, que tudo aconteceu. A Maria Isabel, ela resolveu terminar o relacionamento. 7 meses atrás que isso aconteceu. A conversa não foi tranquila. Houve uma briga aqui dentro da casa. Os vizinhos escutaram. A maioria deles prefere o silêncio. Eles não querem comentar o assunto porque não querem se envolver e acabar se prejudicando. Mas, nessa conversa, os dois acabaram decidindo romper, por ideia e por vontade maior da Maria Isabel. Marcos Alexandre não queria aceitar em momento nenhum. Ele ficou revoltado, pegou parte das roupas, colocou numa sacola e foi embora. Deixou a casa e só aqui ficou a Maria Isabel. Foram 7 meses de tranquilidade para ela, até que um dia que tudo mudou. Do relacionamento nasceu uma filha. A menina sempre ficou entre pai e mãe nas discussões. O que ainda não se sabe é se durante essas crises que foram aumentando com o passar do tempo, se Maria Isabel foi agredida pelo companheiro. Não há registros de ocorrências que comprovem isso. Era por volta de 5 horas da manhã. Maria Isabel estava parada no portão de casa, como ela sempre fazia. Ela tinha o hábito de fazer isso. A criança dela ficava brincando aqui dentro e ela parada, bem encostada aqui nessa parte em que o portão abre, e ela esperava as pessoas irem trabalhar, o comércio abrir, e daqui ficava cumprimentando, conversando com algumas amigas, alguns vizinhos. Só que nesse dia as coisas seriam diferentes para muito pior para essa mulher.
A tranquilidade que ela estava tendo desde que terminou o relacionamento com Marcos Alexandre iria acabar, se transformar completamente. Ela estava aqui, como eu disse, e daqui mesmo ela olhou para a esquina e viu que de lá estavam se aproximando algumas pessoas. De primeiro olhar, ela não identificou, mas quando essas pessoas se aproximaram, ela viu. Era Marcos Alexandre, o pai e a mãe dele, e também a atual namorada do Marcos Alexandre, ou seja, ele já estava tendo uma nova vida. Quando chegou aqui, ela já pensou assim: o que esse pessoal está fazendo por aqui? Só que quando se aproximaram, eles não falaram muito. O Marcos Alexandre já chegou empurrando a mulher para dentro de casa, bem ali naquela parte da casa. Enquanto isso, eles discutiam. Os outros familiares do Marcos Alexandre ficavam por aqui e começaram a quebrar um pedaço de madeira o muro da casa. A gente consegue ver, olha só, quantos tijolos ficaram destruídos aqui pelo chão, pela entrada da garagem, por toda a calçada. Isso aqui é apenas um reflexo do que aconteceu lá dentro. Porque, segundo relatos e consta no boletim de ocorrência, o Marcos Alexandre levou a mulher por aquela porta ali para dentro da casa. E lá, tudo não ficou apenas em uma discussão. O Marcos Alexandre teria jogado a mulher ao chão, batido nela muito por vários minutos. Socos e pontapés. A mulher gritava por socorro, mas não era atendida porque os vizinhos estavam com medo, obviamente, porque existiam outras pessoas aqui protegendo o Marcos Alexandre. Lá dentro e aqui fora, uma das pessoas vigiava o portão e as outras entraram também aqui. A gente consegue ver aqui pela parte de dentro, olha só, mais tijolo quebrado, portas de armários jogados, muita sujeira, sinal realmente de destruição. A porta lá dentro também ficou com o vidro quebrado, a parede foi ainda mais destruída, mais riscada. E depois disso, depois desses vários minutos de terror, a mulher caída ao chão e o Marcos Alexandre simplesmente veio aqui para fora. Encontrou com os familiares e eles foram embora. Deixaram a mulher agonizando e foram embora. Quando os vizinhos notaram o que estava acontecendo, chamaram a polícia. Mas quando as autoridades chegaram até aqui, todas as pessoas já tinham deixado o local. Mas no boletim de ocorrência consta que antes de deixar o local, o agressor ameaçou a vítima de morte e disse que caso ela o denunciasse, ele voltaria para terminar o que começou. O caso foi registrado na polícia como violência doméstica, lesão corporal, ameaça e violação de domicílio. Todos os envolvidos devem ser investigados. Quando a polícia chegou aqui e viu a situação em que a Maria Isabel se encontrava, foi acionar o resgate. Eles chegaram até aqui e viram que a situação também da mulher era bastante delicada e por isso ela foi socorrida até uma unidade de saúde da cidade. Desde então, a casa permanece fechada, trancada, ninguém se encontra aqui e até um dos detalhes que a gente percebe que tudo foi deixado exatamente como no momento em que tudo aconteceu, dado o trauma que essa mulher passou. Os vizinhos, eles, como eu disse anteriormente, eles não querem falar sobre o assunto, têm medo. Mas eles têm medo porque toda a agressividade do Marcos Alexandre e dos familiares pode se voltar contra eles. E é exatamente este o motivo do medo, porque todos os envolvidos, segundo consta no boletim de ocorrência, eles saíram daqui e seguem a vida tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. No boletim de ocorrência, conta que o Marcos Alexandre já não estava aqui, mas que foi autuado pela delegada, autuado no documento, na documentação, e que ele vai responder pela Lei Maria da Penha, mas até o momento ele não foi encontrado pela polícia para poder responder a esta denúncia, na verdade, que a Maria Isabel, depois de tudo, foi levada para o Instituto Médico Legal e lá as agressões contra ela foram comprovadas. Mas o fato é que, olha só, como eu disse e é bom reforçar, tudo aconteceu na casa onde a Maria Isabel morava. Não se sabe ainda
o motivo, visto que o Marcos Alexandre já levava uma vida independente, com um novo relacionamento. E o mais triste é que tudo aconteceu bem na frente da filha do casal. A menininha, que estava brincando aqui no quintal, viu a mãe ser brutalmente agredida. Que barbaridade. Enquanto as nossas autoridades não perceberem que de nada adianta tomar outras providências, tentar legalizar a corrupção, não adianta eles tentarem desviar a atenção do Brasil. As nossas autoridades têm que se concentrar, sim, na proteção das nossas mulheres, das nossas crianças, dos nossos trabalhadores, do povo inocente. É por isso que a gente elege político, para eles cuidarem do povo. E é o povo que vota que precisa desse cuidado, que precisa desse carinho. Dessas mulheres. Não adianta nada você dar medida protetiva hoje para a mulher no Brasil, falando que o agressor não pode se aproximar 100 metros, sendo que o agressor é um assassino em potencial. Você acha que um assassino em potencial vai pensar 2 vezes antes de se aproximar da vítima? É claro que não. A legislação está completamente errada. É preciso que o agressor, o assassino, esses bandidos disfarçados de maridos, pensem 5 vezes antes de atacar. E saibam que aqui no Brasil, se ataca a mulher, vão pegar uma cadeia pesada. Mas, infelizmente, isso aqui não acontece no país. Isso não acontece no país. Eles vão, matam as nossas mulheres, acabam com as nossas famílias e dali a alguns anos estão nas ruas como se absolutamente nada tivesse acontecido. Isso é muito triste para a família que perdeu o ente. E para essa mulher que no auge da idade, na idade produtiva dela, precisa interromper a carreira por causa de uma brutalidade como essa.